Bem, gente, como sempre falamos, né? Boa tarde, hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? 19. Dia 19. Agora são 14 horas e quantos minutos aí? 6, 7 minutos? 7 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como a gente sempre fala desde o ano passado em algumas situações que a gente apresentava. Nossos colegas internautas aí. Enfim, vamos começar mais um programa, mais uma edição do nosso Sandro Monense que faz, que é a terceira série do nosso canal Santos Dumont. Gente, né, lembrando, enquanto nós ainda fazíamos para o canal de vídeo, né, nós tínhamos a série Fatos e Escândalos Esquecidos, depois tivemos a série com o nome e homenagem ao próprio canal Santos Dumont e Urgente, que é urgente mesmo, né? E Sandro Monense que faz, que é essa agora que está apresentando. Já conversamos, batemos um papo com o Evandro Silva, na sábado retrasado, sábado passado batemos um papo com o Zé Aparecido Rodrigues, que é o Zé Pipoqueiro, o Zé da Pipoca, e hoje o nosso Márcio Queiroz, Márcio Quissuco, né? Vamos bater aquele papo aqui e falar de quem faz, né? De quem é um indivíduo, cidadão, contribuinte, eleitor, que movimenta a cidade. No nosso caso aí, nosso querido Márcio, na parte de futebol amador, na parte de churrasco profissional, que ó, nossa, que maravilha. Na parte de corretagem também, tá trabalhando firme aí. E também como um comunicador da cidade, um comunicador polêmico, não por ele, é porque falar a verdade é polêmica, né? Infelizmente, eu falo que onde tem a verdade é porque falta conhecimento e que sobra mentira, né? Então tem que ter a verdade. Mas não é o caso aqui, a gente vai para outro viés hoje. Então, quero lembrar a nossa audiência aí, aqueles que dedicam alguns minutinhos aí, hoje de manhã, de tarde, madrugada, de noite, como eu sempre falo, se inscreva no canal Santos Dumont Urgente, coloque seu like lá, coloque seu login, faça a inscrição, porque sempre quando tiver alguma novidade, alguma matéria nova, ou quem sabe até alguma série nova, estamos programando uma outra série aí, de romances, escritos por Sandro Monense, viu? Sandro Monense que faz, com 60 e poucos capítulos, uma história incrível. Vocês vão ficar de queixo caído quem é o autor e depois os capítulos. Diz respeito à história geral do mundo, diz respeito à Primeira e Segunda Guerra e colonização de italianos, tá? Mas fica aí mais pra frente a gente fala com vocês. No mais, obrigado pela atenção, pela consideração, pelo respeito, pela boa vontade, pela audiência. E hoje vamos aqui bater aquele papo que eu sempre gosto muito, pessoa que eu dedico a minha boa intenção, os meus bons pensamentos, vibração, energia, preces, porque, sem polemizar, tem assuntos que às vezes não seriam falados na cidade se não tivesse começado por ele. Mas vamos deixar isso mais para o final. Os assuntos mais polêmicos, aí nós vamos dizer, nem pelo assunto em si, nós vamos deixar essa parte comunicador mais para depois, até para poder resguardar a sua audiência conosco aí. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, nosso bate-bola, literalmente falando hoje bate-bola, Márcio Queiroz, Márcio Quissuco, apresente-se, quem que você é? Eu sou isso aqui. Sou isso aqui. Fiz questão de vir com a camisa aqui, ó. O homem sem barriga é um homem sem história. Então nós estamos em uma sala com 3 barrigudinhos cheios de história. Cheio de história. Então assim, obrigado pelo convite, Fraisoli, Francisco. É um prazer, né? O café tá uma delícia, gente. Tá top. Prometeram o café e tá mesmo. Só não tenho o que comer, isso aí já vou reclamar. Então, é o seguinte, a gente está aí, né, para verificar o que vocês querem saber. Realmente a nossa história, ela é longa, né, até porque 80 anos, né, eu falo pro pessoal que eu tenho 80 anos. Então, os 80 anos que a gente tem de vida, são bem alongados e ativos. E a gente foi crescendo com o passar do tempo, né, começamos no futebol para cair para a política. Só para dar a introdução aqui, quem me colocou na política são 3 pessoas que hoje fazem uma grande diferença e falta nessa cidade, né? Sou Cledir Carlos Ramos, sim, sou Itamar Vidal e o sou Carlos Grunewald. Então, eles tinham um programa anterior ao meu no sábado na Rádio São Miguel Comunitária e eu tinha um programa de esporte depois do deles. E um belo dia eles viram o meu programa e em 2008
eles me convidaram para fazer a apuração dos votos da cidade. Eu fiquei surpreso, né? Porque a gente já tinha, eu já escrevia a política, mas no jornal Panorama, do Toninho, né? O Panorama Regional do Toninho. E dali para frente foi um terra que não parou mais e foi crescendo e o esporte foi ficando. E hoje a gente está aí cheio de coisa. Como tu falou, 30 anos de venda, desde 2018 com um buffet de churrasco, 1 ano e meio como corretor de imóveis, 38 anos casado, por incrível que pareça, eu não sei como é que ela me aguenta, mas 38 anos junto, mais 3 de namoro, 40, rapaz, 41 anos junto. Essa mulher vai subir assim, ó, top, tá satisfeita. 4 filhos, 3 netos, né? Não tem cachorro, não tem gato, não tem bicho algum. O único bicho que tem em casa sou eu. Às vezes eu me mordo de raiva. E estamos aí para falar o que for possível. Que legal. Então, Márcio, olha só, dentro dessas 4 áreas iniciais aí, futebol, mais pro lado amador, como você falou, o churrasqueiro profissional, que eu vou te contar, muito show, a parte de corretagem e a parte de comunicador. Vamos começar primeiro pela parte do futebol. Você já chegou a jogar bola aqui, bater bola em algum clube? Não, eu comecei, a gente tem há mais de 40 anos, bem mais de 40 anos, 45 anos por aí, nós temos uma turma que chama-se até hoje a Turma do Lobo. Porque quando a gente tinha 12, 13 anos, tinha o campo do Vila Nova e tinha um lobo lá. Então tinha um pessoal mais velho, a gente foi novato, foi entrando lá e começou como jogador lá no Vila Nova, nessa turma do Lobo. E tinha o social. Tinha o social, Grêmio, Palmeirense. Isso. Tinha Chão de Estrela, Carlos Gomes e mais uns outros clubes na época, né, que eram bailes, né? Entendi. Tanto que naquela época não tinha essa coisa de você fazer uma roda e vamos tomar cerveja. A cerveja era um item muito raro. Entendi. O que rolava era o Wi-Fi, o Hi-Fi, como queiram, certo. Cuba Libre, chapisco, entendi. Cachaça mesmo, e de todo quanto é tipo. Então rolava era bebida quente. A gente bebia assim. Hoje você vai em qualquer lugar, o que tem? Cerveja. E o que eles falam, bebida quente para dar uma acompanhada beliscada. Na época não tinha cerveja. Entendi. Não tinha a cerveja como sentido de a melhor bebida para a época. E tinha o famoso, né, que deu origem ao meu apelido, que foi a Soninha lá da Vila, um beijo Soninha, que é o Quisuco, né? Eu saí do Canarinho, fui para o grupo da Vila, e ao abrir lá, chega, porque no Canarinho, 6 anos, ninguém repara nada. Eu estudei com o falecido Alain, do Dr. Adalésio. Estudei com uma renca no Canarinho que outro dia eles fizeram um churrasco, me contrataram para um churrasco da turma deles, né? Eu vou detalhar isso depois. E recordei muita gente. E quando cheguei na vila, com 7 anos, aí todo mundo olha, um menino novo, cabelo preto enroladinho, um beijo grande, vermelho. Aí ficou a Soninha da Vila, Silvio, mais um. Esse menino não mama leite não, a mãe dele tem suco. Ele mama suco de morango. E eu ficava... E aquela coisa, por mais que tu rejeito, eu acabo pegando. Então virou, na época ficou boca de quisuco, porque eu mamava quisuco na minha mãe. Aí depois do boca de quisuco, boca saiu, ficou o quisuco, né? Então, isso aí é da turma do Lobo. Que legal. Também. Que legal. E é onde era o futebol, que a gente ia para Mantiqueira, Usina, Patrimônio. Mas esses jogos assim, era futebol de campo? Futebol de campo. E era campeonato da cidade? Não, amador. Existia o campeonato da cidade, que era o primeiro quadro, e o juvenil, né? Entendi. Então, eu nunca fui bom de bola, então eu não cheguei a disputar campeonato. Não, nunca fui. Isso aí é fato. Né? Não vou mentir para ninguém. Então, a gente começou lá, mas a gente gostava muito. E tem histórias assim, cabulosas aí, nossa,
sem contar a história. Teve um jogo, assim, eu vou contar o fato, mas não vou contar a história. A gente foi para Mantiqueira num jogo lá que a gente, antes de acabar o jogo, o pessoal teve que pular o rio para entrar no para ir embora, porque teve briga. Nossa. A gente foi jogar depois de Barbacena, Carandaí. E Carandaí tinha 3 garotos da época que passaram no Cruzeiro de BH. Olha. Para ser júnior do Cruzeiro de BH. E eu era lateral. E desde 12, 13 anos sempre tive barba. Então, quando eu entrei em campo, a torcida gritou que eles estavam botando um velho para jogar. Porque eu estava barbudo. E eu ia marcar um jogador dos que foi para o Cruzeiro. Aí, o grande fato foi que eu tampei um no alambrado, não voltou mais, e no final do jogo eu dei mais um e fui expulso. E para passar na arquibancada, tive que ficar lá no vestiário. Então, ponto. Então, para ver como é que eu era craque. Então, assim, o que era muito bom naquela época, fica esse registro aí, diferentemente de hoje, que a Copa Cultura ela é literalmente mercenária. Muito mercenária. Hoje eu sou diretor de clube, você é um craque, você quer jogar no meu clube, você vai pedir dinheiro, vai pedir roupa, vai pedir casa, vai pedir não sei o quê. Na minha época, a chuteira era nossa, a meia era nossa e o short era nosso, o clube só dava camisa. E ainda assim contribuía para poder lavar. E viajava de caminhão ou de Kombi, porque não tinha a lei específica para proibir viajar de caminhão. Então viajava de caminhão ou Kombi, e era Kombi, aquelas Kombi sem nada. Você sentava no chão e vamos lá, e vamos ver, né, os buracos da vida. Então era muito bom, era uma época inesquecível, que a turma do Lobo vivenciou, estamos aí todos, né, nessa faixa etária que a gente tem ainda unidos, temos um grupo no WhatsApp da Turma do Lobo, temos uma página, um grupo no Facebook também chamado Turma do Lobo, e a gente se esbarra, conversa, chegou a fazer acho que 8 ou 12 encontros, né, já tem um tempo que a gente não faz, então era muito bom. E veio a parte aí sim, quando em 89 o Grêmio entrou para a Copa Cultura e eu joguei pela Copa Cultura no Grêmio, com grandes jogadores, fui titular, graças a Deus consegui ser titular num time bom, e a gente disputou o 3º lugar daquele ano com o Cruzeiro do Corro do Ouro, que tinha um timaço, Coca, Marcinho, nossa, não precisa falar, mas o nosso time também era muito bom, tinha James, tinha o João Dornelas, tinha o Hélio, o Everaldo goleiro, tinha eu, Edmar, irmão do Hélio, do táxi, tinha o Blackout, para quem vê ele com violão na rua, não conhece o talento dele de futebol. Ele era titular no São Luís, que disputava o campeonato de cidade. A zaga era ele lá, e meu irmão Flávio jogava na lateral esquerda. Então no Grêmio a gente conseguiu na primeira Copa ficar em 3º lugar, ganhamos do Cruzeiro na prorrogação, gol do Manguito de fora da área, no segundo tempo da prorrogação. Aí o pessoal ficou, porque a gente não tinha torcida, o Grêmio era de amigos. Isso. Então, foi legal, foi top. E no segundo ano, quando a gente foi jogar, o campo de seminário era ativo, eu tive um acidente, que eu bati a cabeça no chão, fui para Cotrel, e tentei voltar, não conseguia, com 19, 20 anos eu já estava como treinador. Eu ia te perguntar isso. Que eu fiquei sabendo desse fato em relação ao acidente que você teve jogando bola e tudo. Eu te perguntasse até quando que você, de maneira amadora, né, bateu bola, jogou no time do Vila, até quando? No Vila, até chegar os meus perto de 17, 18 anos. Aí depois você mudou de time. Porque aí o campeonato veio ficando mais forte, o Lobo estava saindo, ele teve uma transição que ele levou uma boa parte do pessoal para o Mineiro. Certo. Né? Tanto que tem a turma do Lobo que jogou com ele no Mineiro, mas a mais famosa é a do Vila. Entendi. E aí nisso veio cada um tomando um rumo, teve vários, nós temos o Djalma e o Bigode que mudaram para Brasília, estão lá até hoje, né? Outros foram para outros lugares, então o time acabou saindo, né? Terminando. Aí foi onde a gente já estava mexendo com o segundo quadro do Grêmio, e o Grêmio aceitou a Copa e aproveitou, na época, né, a gente que era menino, para incorporar o time.
E com o passar do tempo a gente foi ganhando experiência e a vaga. E aí tá, esse acidente, aí você tem esse acidente lá no jogo e tal, aí você, tipo assim, parou de jogar bola, mas continuou no meio futebolístico como treinador. Foi isso ou não? Não, eu tentei voltar no ano seguinte. O acidente foi em 90 ou 91. Aí eu não posso esquecer que eu tentei voltar. Uma pelada na quadra do Belog. Olha. Do Belog. Não, já era esquadrão. Já era quarto esquadrão. Né? O esquadrão veio para cá em 85. Isso. Eu fiquei um mês e pouco, porque eu estava casado, aí custaram me liberar, eu fiquei um mês e pouco no esquadrão, em 85. Então, 90 ou 91, eu fui numa pelada lá no esquadrão e levei uma bolada. A bola é ainda aquela pequena dura. Dura, é. Né? Não é que tem hoje em dia que ela até quica. Não, na época, e até a de campo também é aquela de couro que choveu, vira pedra. Com certeza. Né? Então hoje em dia a facilidade da bola qualquer um joga, mas naquela época leva para ver. Né? Então, eu levei uma bolada e desmaiei na quadra. Nossa. Aí a gente foi no médico, o médico falou, você não... E um dia eu limpando o terreiro, que eu já estava casado, que eu casei novo, eu estava limpando o terreiro da minha casa, eu também tive um probleminha. Aí o médico falou, você tem que evitar sol. Aí eu fui parando, aí do nada eu fiquei com um Grêmio como treinador. Certo. Depois eu virei um conhecedor de regras, fui para a coordenação da Copa Cultura também. Né? Depois fui treinador e aí foi vários anos, foi 5 ou 6 anos no Água Verde, né? Eu sou oriundo de São Sebastião. Isso. Então fui por muitos anos, uma saudade imensa lá da turma do Água Verde, que me matou essa saudade esse ano, que eu fui treinador esse ano lá. Isso. Tive o prazer. Então assim, começou por conta disso, né? E dali veio, ou era treinador, ou era coordenador. Hoje em dia todas as equipes que têm problema procuram, porque a gente tem um conhecimento do CBJD e regulamento da Copa. Então, nessa parte técnica, Márcio, estou te interrompendo, mas olha só, você já deve ter ajudado aqui em termos da cidade, em termos assim, campeonatos, algumas instituições ou alguma coisa pública que a prefeitura fez ou que alguém fez. Você já trabalhou em alguma coisa assim, atuando com a sua expertise, com o seu conhecimento, com o seu know-how, para poder ajudar a organizar eventos aqui em São João? É bom que nós vamos contar uma história aqui, que ela precisa ser, eu sempre falei em alguns programas há anos, né? Então nós vamos recordar aqui para frisar bem para aqueles que sentiram lesado, né? Para entender o que houve. Em 2008 nós concorremos à Liga de Desporto. Na época o presidente era o safado do Milico, que já morreu, né? Ah, mas tu chamou o cara de safado. É safado, morreu, continua safado. Para mim não muda. Então, morreu, deixou uma dívida imensa, né? Foi a primeira vez que eu entrei na política para fazer uma denúncia. Denunciei, virou fato e o senhor Evandro Neri ainda paga por isso. Né? Ou já pagou, ou está pagando. Então, entramos na Liga. Presidente Cássio Luiz Ferreira, vice-presidente eu. Tínhamos o Celso, professor de Educação Física, o Elair Oliveira, tínhamos o Luiz Carlos Ribeiro, o Dário Igles, também participou conosco, e mais alguns membros lá na equipe. Obviamente que, como toda associação, entidade, você começa com 12 e fica com 5. Então, lá não mudou nada disso, foi a mesma coisa. Então, em 2009, nós resgatamos uma coisa que não tinha em Santo Dumont, que era o campeonato amador. A contar daquela data para trás, 2009 para trás, mais de 15 anos que não fazia campeonato. E nós conseguimos. Por quê? E o senhor Evandro falou que ajudaria a fazer o campeonato, pagar arbitragem. Então nós resgatamos todos os 10 times da Liga, incluindo Santa Rosa de Paiva, o Eubanquense de Eubanque e o Livramentense de Oliveira Fortes. Então eram 7 equipes de Santo Dumont e 3 de fora. E foi assim, isso aqui não é frio não, arrepia. Então a gente conseguiu.
Quando foi na terceira para a quarta rodada, o Evandro chama o Cássio, a minha pessoa, numa reunião, eu vou citar nome, porque vocês sabem o que eu falo, né? Então, numa reunião com o... Só um instante, Evandro, você fala? Evandro Nery. Evandro Nery, prefeito na época. Prefeito de São Dumont, tá. Então, o Evandro Nery chamou a gente, junto com o Sebastião Júnior advogado. É procurador na época, né? E eu e o Cássio e eu, o presidente e o vice da Liga. E durante a conversa, nós mostramos o porquê que a Liga não podia receber, que ele queria saber, a gente quer passar o dinheiro, mas não pode. A gente explicou, o Libico ainda estava vivo, ele alega ter as notas fiscais, mas não passa para nós. Então, como é que nós vamos entregar essa nota para prestar conta do último campeonato e para poder receber agora? Isso é um problema eterno, prestação de contas, né? E já foi. Então, não teve como. Isso aí eu posso já adiantar o final da história. Nunca prestou conta, até hoje. Até hoje, e hoje o presidente lá da Liga é o senhor Edmilson, né, o Edmilson Popular, Edmilson Passarim, Edmilson Martins. Isso causa muito problema, dependendo da característica que a instituição tem, ou de uma associação, ou o que é que seja, ele perde. Sim. O fato é essa situação que ocorreu, que todo mundo viu aí, a polêmica que deu em relação ao sindicato rural, né? Então, mas não vou entrar nesse mérito, não. Aí que entrou um detalhe, que ele mandou chamar a Rosângela, a mãe do Conrado, era da tesouraria, da gestão do PT, e pediu para nós explicarmos o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, não estou sabendo, não sei o quê. Depois ela verificou, realmente era fato que a gente passou. Ou seja, a prefeitura não sabia de nada do problema que estava acontecendo na Liga. E o dinheiro saiu da prefeitura e foi para a Liga? Não, e o dinheiro, na gestão anterior à nossa, o dinheiro saiu da prefeitura, foi para a pasta de esportes e repassado ao seu Lilico. Tá. Só que a pasta de esportes conseguiu tirar piolho, fio de cabelo, pelo, não deixou o famoso na reta, para poder ter a cumplicidade do que houve. Então sobrou para quem? Para o bobo do Lilico. Ele assumiu tudo sozinho. Acontece muito. Enfim, então nós tentamos conversar. Acabou que lá para frente, para resumir a história, ele não pagou. O que tinha na época e ainda pode se fazer é o que o Sebastião Júnior falou na época. O Sebastião Júnior hoje não conversa comigo mais, mas é o problema dele. Eu não tenho nada contra ninguém. Quando alguém deixa de falar comigo, é problema da pessoa. Ele explicou, a gente pode fazer um capital especial. O campeonato sai com o nome da prefeitura e nós entregamos o dinheiro a vocês e vocês pagam. Era um opcional. Se não for capital especial, tem um nome específico. Mas juridicamente poderia ser realizado. Então acabou que eu não sei o porquê o prefeito e essa equipe não aceitou. Aí nós chegamos nos árbitros, mesários, assistentes e a própria associação de árbitros e expusemos para eles. Ó, a situação é essa e o prefeito não sabe quando vai entregar. Vocês aceitam topar o campeonato? Não, a gente toca o campeonato. E assim foi. O campeonato foi finalizado, teve o seu campeão, teve até uma punição do Eubanquense, perdeu 24 pontos. Por sinal, quem fez o Eubanquense perdeu 24 pontos foi o ex-prefeito Bebeto, que era presidente do São Luís, que entregou um jogador que estava como profissional no BID da CBF. Aí veio advogados de Juiz de Fora, o presidente da Liga de Juiz de Fora para defender eles aqui, e nós, sem advogado, sem nada, só com o CBJV. Então, mutatis mutandis, o que aconteceu no futebol aconteceu nas gestões. Aconteceu na gestão. O problema é o mesmo. É o mesmo. Então nós rebatemos. Né? Tanto que nós fomos tão coerentes que o diretor do Banquete pediu para terminar o campeonato, cumprir com os outros jogos. E eles foram campeões depois. Aí sim, vamos contar a história. Então revivemos o campeonato depois de 15 anos. Depois não tivemos mais verba nenhuma e todo mundo achou, acabou a liga. Não. Eu sou um cara muito proativo. Então, bati na porta de muita gente. Né? Então, teve muitas pessoas que bancaram 2 sub-15, 2 sub-17, 3 Copa da Asa, que era feita no meio de semana, para terminar no dia 22, véspera do dia da Asa. Fizemos 3, o Banquense foi campeão em 2.
Então, fizemos 2 seleções para jogar sub-15, uma para jogar em Leopoldina e outra para jogar em Laranjal. Caramba, cara. Aí levaram, a primeira vez foi para Laranjal, a prefeitura levou, e para Leopoldina, na semana de viajar, o prefeito Evandro Neto negou o ônibus. O secretário da época de Leopoldina ligou para mim e perguntou e falou: não, você não vai ficar sem vir não, porque nós gostamos do que vocês fizeram em Laranjal e queremos a sua seleção aqui. Mandou o ônibus para cá, levou os meninos jogaram e eles trouxeram os meninos de volta. Então, tem esse feito. Algumas coisas parecidas ultimamente também aí. Então, conseguimos fazer isso. É o que, eu não vou citar porque não é o caso, é o que acontece com algumas equipes aí que tem que se virar, porque se contar com o poder público não tem. Mas, vamos lá, né? Para ver cantor fazendo sofrência aí, tem demais. Vai, senão vira outra conversa. Agora, olha só. Aí tá, aí nessa parte você treinou e fez alguma atividade de maneira pública, vou falar assim, ajudando o poder público, né? Nessa situação aí. Aliás, ajudou mais, eu acho que é a história da cidade, com todo respeito. Parabéns para você, eu não sabia desses detalhes, não. Parabéns, porque isso tem que ser renovado, isso tem que ser revivido, isso tem que participar de um novo momento, com certeza. Mas isso é mais para frente. E na parte, o churrasquinho, vou te contar, quando eu ia lá onde você trabalhava, a gente gostava de comer churrasquinho lá e já me falaram 2 amigos meus chegadaço que já foram em um buffet seu que ficaram de queixo caído. O churrasco, assim, eu sempre gostei, né? Mas aí eu fazia para família, isso, né? Então é coisa só minha família, quando eu reunia grupo. E eu sou um cara de ficar na boca da churrasqueira e não sair dali, não. Na bandana onde eu tô, não. Então, né? Nossa, né, sempre gostei. Então, assim, tá fazendo há anos, sempre fiz. Aí teve um período, 2017 para 2018, que eu fiquei desempregado. E aí veio ideias de amigos, né? Eu vou citar nome porque foram eles os percussores do meu buffet. O Leão Guedes, ele me deu uma ideia de um buffet lá de Belo Horizonte. Que legal. Né, de como o cara fazia. Aí um parente meu, eu não vou lembrar o nome, mandou um de São Paulo, que era bem próximo, e eu comecei a criar, né, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer o meu. Aí uma guria que eu conheci de Barbacena, de uma gráfica, ela falou: se quiser eu monto alguma coisa para você aqui. Aí a gente já conhece corte de carne, né? Então nós criamos um buffet com 3 cardápios, né? Sem oferta de comida, só mesmo as carnes. E começamos a divulgar. Aí fomos fazendo, à medida que foi passando, fomos ganhando dinheirinho, etc, etc. Virou um buffet, até que começou. Você precisa ter uma pessoa que é vegetariana. Sim, pegou. Tem uma pessoa que não gosta desse tipo de carne. Aí eu fui melhorando o menu, diversificando, e fiz um curso. Fiz um curso online de 40 horas de churrasco. Óbvio que o curso começa de uma maneira bem... Você fica, já sei, acender churrasco, limpar grelha. Mas quando entra no tópico de churrasco, por exemplo, hoje se você me entregar uma alcatra completa, eu te entrego bombom, maminha, picanha, pedaço do coxão duro, e aí vem a famosa dilema, né? Para os pobres e para o rico. Aí você pode chamar de alcatra, baby beef, né? Ou miolo de alcatra, mas é um trem só. Então, tem essas 5, e tem aranha. E tem aranha. Só que a da aranha, você tira pedaços para fazer refogado e sai um bife que chama bife do açougueiro. Só tem um bife. Ele é o mesmo ponto do filé mignon. Mas nessa, ele só tem um, que chama bife do açougueiro, porque o açougueiro come ele. Então, a gente aprendeu a fazer esse tipo de separação de carne, outros cozimentos e cortes, né? A gente foi aprendemos a fazer recheios, temperos diferentes. Obviamente que você vê algo pronto de um profissional, você adequa aquilo que você tem. Então isso aí é uma coisa que é meu. Tanto que no meu menu, ele
ele tem um molho do suco. Entendi. Na verdade é molho creme do suco. Por quê? Eu não faço molho de alho. Eu tenho um molho de temperos, Entendi. que é uma coisa, desculpa, mas quem já comeu sabe. É de... Nós vamos falar já. E a gente depois foi aperfeiçoar a parte de vegano e vegetariano também. Esse é um diferencial também, comentaram que você apresentou para determinada situação que o pessoal ficou também de queixo caído. A gente já fez banana com canela e leite condensado, abacaxi com uma pitada de sal, né? Também com canela, mas ele vira um agridoce bem gostoso, sem carregar muito. Pimentão recheado, só não pode pimentão verde, só o amarelo ou o vermelho. Abobrinha, berinjela, né? Então tem muita coisa que eu já fiz, maminha recheada com amigos, já tive parceiros para a gente poder atender. Então assim, quem já provou é uma beleza, para quem não provou, depois vai estar à disposição para vocês entrar em contato. Então, dentro dessa sua nova versão, né, de churrasqueiro profissional de buffet, 3 situações interessantes. Primeiro, você agradecer aqui publicamente, que eu achei muito bonito, àqueles que foram precursores e te deram a ideia. Que impulsionaram. Foi o Luan, né, e a sua parente seu, né? Eu não lembro quem foi. Foi o meu sobrinho, Bruno, filho da Sônia e do Cláudio, Bruno Pompi. Ele que conseguiu mandar um link de um buffet próximo. E o Luan Guedes também colaborou. Isso é muito legal, porque a ideia dos dois eu formei, meu. Isso, gratidão é tudo. A segunda situação é o seguinte: você deve movimentar, que isso que moveu a vontade de fazer esse terceiro programa na terceira série, né? Como eu já falei, a primeira série foi Fatos, Escândalos Esquecidos, a segunda série São Dumont, gente. A terceira série agora São Dumont que faz, de que movimenta a cidade. Que o pessoal que às vezes passa despercebido. Então, você seguramente aí no seu buffet, você acaba, não emprega, mas você dá oportunidade de trabalho, que eu costumo falar, o indivíduo cidadão, contribuinte, eleitor, ele é o único gerador de renda, gerador de trabalho, dependendo do caso, gerador de emprego e de oportunidades. As instituições só vão ser melhores quando indivíduos melhores chegarem até ela. E automaticamente serão melhores porque essas pessoas sabem o que é aí, ter que trocar o dia pela noite, entendeu? Mas não vem ao caso aqui. Então, nesse caso, você deve ter que contratar alguém, ou deve ter que, dar oportunidade de trabalho para alguém. Como é que funciona isso? Ele começou assim, com a oferta só das carnes. E depois, o primeiro pedido para fazer um buffet com comida, eu fiquei meio assim, como fazer? Imagino. Como fazer? Então eu tive que olhar cozinheiras, olhar pessoas que fazem. E eu achei uma cozinheira que está comigo até hoje, a Daia. Hoje é aniversário dela. Feliz parabéns. Aniversário, Daia. Parabéns, você vai ver o programa. Parabéns, Deus te abençoe, te proteja, muita saúde e paz para você. Está fazendo quase 90 anos, mentira. Então, está lá conosco. E nós temos um buffet sábado que vem. Vai ser o primeiro buffet do churrasco do Quisuco em Juiz de Fora, fora de Santos Dumont. Olha só, show internacional, hein? Então, começa isso por causa do buffet que nós fizemos aqui. Viu? Então, assim, como se deu isso? Se deu com uma pessoa que falou, a gente não está afim de fazer um arroz, um vinagrete, nem nada não. O que você tem? Só que você pedir, a gente faz. A comida é assim mesmo. O que a pessoa pedir, faz. Isso. E acabou que pediu arroz, farofa e vinagrete. Foi o primeiro que a gente levou. E deu certo, aí eu acrescentei no buffet. Entendi. Aí depois veio um que queria que eu só assasse. Então eu lancei que eu também faço só para assar. Né? Mas quando vai o buffet, a pessoa fica à vontade. E nesse quesito, quando é de muitas pessoas, eu preciso ter ajudantes, a cozinheira vai. Então, o que teve maior número de parceiros que eu levei para trabalhar comigo foi no Hotel Fazenda Alvorada, com mais de 80 pessoas, um noivado de uma filha sandumonense, mas porém mora em Belo Horizonte. Internacional. Foi muito, muito bacana. Eu fiz uma mesa mineira, eu fiz uma mesa de doce e tive que contratar 3 garçonetes, 2 cozinheiras. Olha só a oportunidade de trabalho aí.
tive que alugar utensílios, tive que alugar uma van. Então isso aí gerou, não só para mim, um lucro, uma participação no evento, mas como nós colocamos no mínimo diretamente 5 pessoas trabalhando no local, colocamos um dono de uma van para ganhar o seu dinheiro, colocamos uma loja de aluguel de itens para a festa para ganhar o seu dinheiro, né? E isso movimentou, e perto disso nós já fizemos uns 3. E esse de Juiz de Fora agora não vai ser estudo, mas vai ser 2 garçonetes, né? Que vão, 2 garçonetes, porque é para poucas pessoas, mas vai atender de boa. Então, começou dessa forma. Devagarzinho, a gente foi ampliando os horizontes, e o que a pessoa pede, a gente leva. E quanta oportunidade, né? Que legal. Muita oportunidade. Parabéns. Muita mesmo. E ainda dentro dessa situação, eu comentei com você, antes aqui quando eu pedi a palavra, falei 3 situações, né? Falei a primeira, falei a segunda. A terceira é os seus contatos, né? Em relação a essa parte profissional, antes de partir para as últimas 2. Como é que faz? Se eu quiser fazer, por exemplo, nesse final de semana não dá, porque não tem jeito, no outro. Daqui lá para o final de semana de setembro, quero fazer um aniversário da minha esposa, dia tal de setembro, quero fazer um churrasco. Como é que eu faço para poder tratar com você? Só entrar em contato no meu WhatsApp, a maioria tem, meu telefone tem tudo quanto é rede social. Entrar em contato, falar o número de pessoas, local, de que horas a que horas, se vai querer alimentação ou não, né? Aí a gente fecha um pacote e dá o preço. Esse é um diferencial que eu vou aproveitar, eu adoro. Então, vamos lá. Esse é um diferencial porque os churrasqueiros que nós temos em Santos Dumont, e todos são muito bons, né? Não vou citar nomes aqui não, porque eu vou deixar gente de fora, tá? Mas são muito bons. Eles têm um grupo de churrasqueiro e eu não estou. Eu conversei com um que mora perto da minha casa e falei, por que eu não estou nesse grupo? Aí eles falaram que eu não estou porque eu tenho um buffet. Eu não estou porque eu tenho um preço diferente do deles. Eu falei assim, eu cobro pelo aquilo que eu faço. Não vou fechar preço único porque vocês querem. Eu faço por aquilo que eu faço. Uma festa para 100 pessoas não pode ser da mesma maneira que um para 3 pessoas. Perfeito. Então, fica só esse desabafo aí que eu tenho essa mágoa de saber que existe um WhatsApp, um grupo de churrasqueiros na cidade, e eles não me colocam porque eles me acham diferente. Para não falar outra coisa, porque eu não quero entrar nesse assunto. Então, é isso. Entrou em contato, a gente pede prazo, pede todos os detalhamentos e oferece. Nós temos um menu que nós mandamos pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Messenger. No meu Facebook tem lá a página do Kisuko Buffet de Churrasco também, né? Só entrar lá que vai achar. E trouxe a resposta, a gente fecha o pacote. Então aí, aproveitando o teu gancho aí, na descrição do vídeo vai ter lá todos os contatos, referências, vai ter também, de repente, alguma divulgação visual e tudo, tá? Como a gente sempre faz. E antes de partir para a segunda parte, né, que é falar sobre a corretagem, falar sobre o comunicador polêmico. Isso que é o problema, estamos na primeira parte. Então, eu vou falar, vou entregar. Em off. O programa era para ser 30 minutos. Vai vendo aí. Só. Então, vamos só lembrar a nossa audiência aí o seguinte: faz sua inscrição no canal, Santos Dumont Gente, faz seu login lá, clica no sininho para você poder ter acesso às notificações, e sempre quando sair algo novo, literalmente novo, tá? Não é mentira, não é passar pano em nada, não é inventar situações, é fazer a coisa certa do jeito certo. Você vai ser avisado e você vai ter acesso aí às informações ao que de melhor a cidade apresenta, tá joia? Então esse é o gancho que a gente queria falar em relação a isso. Partindo agora para as outras 2 situações suas, que quando a gente começou a conversar, você falou do churrasco, falou do futebol, aí falou também da corretagem, que vai já menos tempo, e essa parte comunicador, desde o início que você sempre conversou, e tem a parte comunicadora, ela se estendeu ao longo desse tempo, né? Então, vamos agora para a parte de corretagem.
a parte que você fez o curso e tudo, já atuava em Juiz de Fora, agora está atuando também aqui. Como é que funciona? Como é que você lida com isso? Como é que você divide seu tempo com as situações? Com quem você tem parceria? Como é que é esse seu ofício agora nessa área de corretor imobiliário? Hoje ser corretor de imóveis não está fácil, não. Para quem já tem algum imóvel, terreno, apartamento, casa, já engrenado ou já conversado, está até mais fácil. Mas para quem está buscando, está muito complicado pelo nosso sistema financeiro econômico brasileiro, que está horrível. Exato. Porque no final do ano passado e antes do início desse, nós tínhamos uma taxa Selic com 3, 4. Hoje nós estamos com uma taxa Selic chegando a 15. Então, isso aí inviabiliza uma certa condição de você tratar com certas pessoas um bom termo de financiamento. E se a gente trouxer uma realidade sandomonense, a renda per capita de Santos Dumont, ela é para poucos. Então, você vai conseguir fazer uma movimentação locatária com alguém, seja para venda, compra ou aluguel, dentro de uma possibilidade, mas limitado ao ganho que o adquirente está querendo. Entendi. Tá? E Juiz de Fora não é diferente disso. Não estava diferente disso, né? Eu estava no plantão do Minha Casa Minha Vida do Reserva Benfica, que é aquele prédio atrás do posto de gasolina, após o trevo do Distrito Industrial. Então ali estava meio complicado, mas conseguiu-se vender o percentual que a empresa queria, né? Então, que era a INC que está construindo. Você vindo para Santos Dumont, você já fica bem aquém. Nós temos terrenos bons e a gente contacta à medida que você vai para o Mercado Livre, Mercado Pago, todos esses padrões de páginas e grupos de troca, venda, consumo, busca, né? E você vai literalmente peneirando e buscando alguma coisa, entra em contato com a pessoa. Vamos dar um exemplo: o Francisco está vendendo um terreno, divulgou de maneira espontânea. Então, vou pegar seu número, se estiver lá, seu contato de mim, se estiver lá, e vou me apresentar. Isso. Sou corretor, meu número vai junto com o cartão que eu emito para a pessoa, trabalho em parceria hoje, eu trabalho com a Mendonça Imóveis, né, do Dr. Vinícius. Você quer colocar sua venda, seu aluguel, ou a procura que você tem, a gente pode achar alguma coisa que lhe interessa, que viabilize. Se a pessoa, sim, aí marcamos um pessoal, conversar, falar dos tratos, do percentual e tudo mais. Se a pessoa falar que não, como alguns preferem não tratar com o corretor, vai sozinho, né? A vantagem da corretagem é que ela precisa estar baseada com uma escritura bem elaborada, com um termo de conduta bem elaborado. Então, quem está adquirindo, ele tem uma segurança. Agora, você vai comprar de pessoa para pessoa, que é o que tem muito em Santos Dumont, então você não tem essa base. Na hora de você fazer uma escritura, você vai gastar um horror, porque você não fez a transferência. Quando vai fazer, vai pagar caro. E nós não. Nós já vamos tentar intermediar isso para quando for efetivada a compra ou a venda, os dois lados já estejam com um passo a mais do que está ali. É o profissionalismo, né? É o profissionalismo. Literalmente a gente trabalha com profissionalismo. Infelizmente, como todo lugar, toda cidade, qualquer área, você tem aqueles que prostituem o meio. Tem. Né? O padrão de percentual para você ganhar de comissão, ele é padrão, cresce. Não é eu que inventei, não é o Dr. Vinícius que inventou, não é o Renato Gomes que inventou, não. É um volume padronizado em Belo Horizonte para que a gente pudesse fazer. Então, nós temos em Santos Dumont uma certa empresa que ela prostitui fazendo um preço lá embaixo. Não vou citar nome, mas sabe quem é. A carapuça vai para quem é. Então, isso faz com que, não que os outros percam, mas fica até meio que ruim.
Aí é onde você vê que há muitos anos atrás nós falávamos de quê? De conchavos, né, de cartéis dos postos de gasolina de Santos Dumont. Há muitos anos atrás. Exato. Né? E todo mundo falava, ah, não, Santos Dumont não tem. Tem cartel em Santos Dumont para tudo. Loja, açougues, padarias, posto de gasolina, corretagem, advocacia. Cada um no seu. Mas há. Isso é uma coisa que, infelizmente, desculpa, eu sou franco, falo a verdade mesmo. Então, cada um tem o seu quinhão. Cada um tem o seu quinhão. Quanto mais, melhor. Mas é o que a gente vive hoje, é isso. Então, a corretagem em Santos Dumont, ela está um pouco devagar, mas ainda se consegue fazer um volume bom. E, já fazendo um pequeno merchan, se me permitir, aguardem, a Mendonça Imóveis está trazendo novidades, tá? Em breve, e novidades muito boas. Podem aguardar que vão ser coisas boas e com exclusividade. Então, aproveitando o gancho aí dessa coisa de divulgação e de você falar sobre você quanto à parte de corretor, como é que é? Tem endereço? Você fica trabalhando em algum lugar? Eu trabalho em home office. Home office, tá. Porque o Dr. Vinícius tem um escritório, já até disponibilizou para mim ficar lá. Mas a gente trabalha em home office, telefone, entendi, contatos. Eu tenho uma péssima mania que é não ter agenda. Então eu pego uma folha de papel A4, se tu pegar minha folha lá tem trabalho de corretagem, de futebol, de programa, de denúncia, enfim. É uma coisa que só o que suco entende, mas entendo. Então sei para quem que eu tenho que enviar, sei para quem não tem. Então, é um papel que dura um mês, mas ele está lá, mas do da fora eu já fiz tudo que tinha que fazer. Então, assim, é a home office, né, que a gente trabalha mesmo, e quando está fechando o negócio, a gente vai para a prática, ou para o local, aí coloca a logomarca da Mendonça, né, entendi, e depois sai divulgando nas nossas redes. Por sinal, tem uma página de corretor meu, no meu Facebook lá, né, com o meu número de creche, para poder avalizar isso também. Né? Então, aproveitando o gancho de novo, no final do vídeo, na descrição, vai estar todas as referências, todos os contatos, tá? Pode ficar tranquilo. E lembrando, faça sua inscrição no canal Santos Dumont, gente. Faça o login lá, sinalize no sininho para você ser notificado, para a gente poder estar sempre divulgando aí da melhor maneira possível. E compartilha, gente. Exatamente, compartilha. Eu acabo esquecendo de falar. Compartilha, ajuda aí. E aí, Antônio, nessa parte agora, a gente acabou de falar de 3 situações assim, que são mais assim, voltadas para você no meio social aqui como profissional, ou da área de futebol, ou da área de churrasco, ou agora corretagem. Você consegue conciliar o tempo nessas 3 situações, né? Você consegue, assim, mexer com as 6 ao mesmo tempo, tudo na boa. Nesse papelinho mesmo? Tudo no papelinho. Nesse papelinho. Tudo no papelinho. Que show! Só da corretagem que não. Que você tem já um... Que eu tenho, na corretagem, assim, para captação, aí é o papelinho. Tá. Mas na hora de organizar quem contactou, isso, aí eu já passo por uma agenda. Entendi, aí já é diferente. Entendi. Eu preciso ter a agenda para saber até onde eu conversei, com quem eu entrei em contato, o que foi tratado, isso, datado, para mim poder saber o que sequência dá naquela conversa. E na corretagem, você tanto fez o curso ou trabalhou, você fez de fora? Fez um curso de 10 meses. Isso, online. E trabalhou de fora? Chegou a trabalhar A gente fez uma parceria com uma imobiliária de Barbacena, que estava com a Mendonça lá em Juiz de Fora, e a gente fazia plantão. A gente fez plantão no Sirius, lá literalmente não é o bairro, é no aeroporto mesmo, tá? Fizemos plantão no Ainda em Venda, só que é de alto padrão, o Marina, fica na Rio Branco depois da Santa Casa, no mesmo passeio da Santa Casa. Fizemos plantão no novo bairro que está para sair lá, pode procurar a gente que ainda tem venda lá, Portal das Pedras, subindo Santo Antônio todo, na hora que você desce por Terras Altas à esquerda. Só que no trevo tem um stand de vendas, né, e a gente está ainda com esse vínculo para vender lá. Lá é padronizado para qualquer coisa, é um bairro mesmo que está sendo feito, não é condomínio. Fizemos parceria com Reserva Benfica, temos ainda outras parcerias com a MWM,
temos LRZ, Resato, enfim, vários empreendimentos, a INC também, certo, que a gente tem parcerias e está trabalhando dentro de Juiz de Fora nesse sentido. Obviamente que cada uma é mais, você tem que ir mais na estica, né? Como eu costumo dizer, camisa de manga, calça literalmente de casamento, aí o abdômen, de bolinha, né? O abdômen já está no 8º mês, então já tem que dar aquela forçada e torcer para não arrebentar o botão, né? Você dá uma reforçada. Camisa de bolinha. E outras você já vai um pouco mais tranquilo, mas de toda forma foi um trabalho, foi uma parceria que não tem mais essa parceria, mas a gente está reformulando para... Continuamos vendendo, mas não podemos entrar em um detalhe técnico que a gente vai voltar em breve. Não, ótimo, ótimo. Então, aqui, já vamos caminhando aqui para essa parte. Você brincou negócio de meia hora, né? Mas olhando aqui, nós estamos com 50 e poucos minutos já, né? Então... A culpa não é minha, não. Então, vamos já partir para a parte como comunicador que concilia essas outras três também, né? Lembrando que a gravação do nosso programa, enfim, o material dessa série Sandro Monense que faz é sempre produzido aos sábados à tarde, num bate-papo gostoso aqui assim, né? E a gente pega e dá oportunidade, não demora, você que está vendo o vídeo aí, você que está curtindo essa fala maravilhosa do Márcio Suco aqui, você pode estar aqui também, de repente, do lado de lá de cá. Eu até troquei de lugar agora para não ficar achando que está sempre no mesmo lugar, igual 2 de pau, né? Então, eu cheguei e eu pensei, você sentar onde? Falou que podia ser que não sabia que era dele. Então... Não, mas foi proposital mesmo, o pessoal não está achando que tudo gravado, hoje em dia com internet, eu digo. Põe fotinha lá, põe tudo e fica tudo igualzinho. Já viu como são as coisas? Permite uma pimentinha? Vai lá. Nós tiramos ele da esquerda. Ele está na direita. Nós tiramos ele da esquerda e ele está na direita. Porque eu sabia que ele merece estar na direita. Então... show! A brincadeira foi boa, gostei. Então agora, Márcio, já caminhando no final, agora a gente falou, você também. E aí eu vou falar para o pessoal minha. Bati a mão que vai atrapalhar o áudio. Você citou 3 nomes aí que, em relação ao futebol, que você, olha só, você pegou o know-how deles, deu continuidade e levou o futebol até onde foi e está precisando de retornar isso, tá? Independente do mérito, independentemente de qualquer situação, tem que ser revisto isso, ponto. Na parte também político-social, o pessoal só tem acesso a alguma informação diferente da mensagem da terra do inventor do 14 bis, literalmente, né? Da mensagem da terra do inventor do 14 bis. Você só tem algo diferente quando sai através de você, do seu programa. Olha, eu estou me sentindo aqui, eu vou começar a encolher aqui. Então, isso o seu papel de comunicador social, dentro daquilo que eu estou sempre repetitivo, prolixo e enfatizando isso. Indivíduo, cidadão, contribuinte, eleitor. Dentro dessa área, você como comunicador social representa muito para a cidade. E eu admiro isso. Tá? Obrigado. E aí? Como é que surgiu essa vontade sua de começar a fazer o programa? Começar, por exemplo, né, eu lembro que eu me recordo um pouquinho mais da parte social e política, daquela situação antigaça lá, da Machado de Assis. Eu lembro que você já esteve participando, em Salvo Engano, em outra, você comentou alguma coisa do Jornal Panorama, que você escrevia. No futebol, não me lembro se você escrevia em algum lugar ou não recordo se você falou ou não, mas já te vi, lembro de você, até com a pessoa que eu tinha muita admiração, na época eu via você na TV Mon. Eu já te vi alguma coisa sua. O Américo, acho que já teve um certo contato com ele, também admirava muito ele também, não é porque ele não está presente aqui encarnado mais, mas é pessoa que eu sempre gostei muito. E aí, como é que você começou? Vou fazer aqui puxar uma chamada ao vivo aqui no Facebook e vou fazer uma... Como é que surgiu isso? A gente sempre teve uma facilidade de comunicar, de falar, né? Entendi.
eu considero isso, para mim, um problema. Porque aí eu não paro, né? Então, hoje eu ainda estou meio contido, mas porque o Fraisoli falou, se puxar muito, eu corto o vídeo. Então, eu estou segurando, por causa do Fraisoli. Aí, em falar nisso, segunda-feira, lançamento de uma nova candidatura a prefeito aí. Uma nova candidatura. Vou explicar os dois aqui. Agora, falar nisso também, você sabe, o Santos Dumont, gente, só existe por causa do seu programa. Oxe, faz isso não. É sério. Não joga essa culpa em mim, não. Eu me inspirei no seu programa para criar o Santos Dumont, gente. Obrigado. E por falar também isso, você vai entrar no assunto aqui, o protagonista aqui é você. A terceira série, lembrando, vou falar série de novo, né? As 3 séries é o Grupo Inconfidentes. Sim. Esse Grupo Inconfidentes, que é um grupo político, social, cidadão, comunitário, pessoas voluntárias. No Grupo Inconfidentes, nós temos o canal Santos Dumont Gente, que é de autoria intelectual do Vitor Fraisoli, que agora está falando publicamente aqui, que se espelhou em você. Então, dentro desse canal, nós temos 3 séries. A primeira série não foi divulgada porque era só via internet. Foi no ano passado, que o pessoal tinha que lembrar, a gente tinha que pensar na hora de votar, mas infelizmente não deixa quieto. Que é a chamada Fatos Escândalos Esquecidos, né? Se você lembrar dos fatos escândalos esquecidos, muita coisa melhora, né? Mas deixa quieto. A segunda série é um monte de gente que dá nome, vem do nome do canal, que é para isso. É urgente, tem que mudar algo, tem que melhorar, tem que renovar e tem que ser algo novo. E a terceira é essa agora, Sandro Morenz que faz. Ia ser um pouquinho maior a frase. Ia ser Sandro Morenz que faz, vírgula, e que não, né? Ia ter um complemento a frase. Mas aí o pessoal podia pôr maldade, podia achar. E o canal do meu amigo podia ter problema. Então não é isso que eu quero solução, não quero problema. Então, voltando. Você é o protagonista. Então, assim, a gente é do futebol, então eu eu gosto muito de me inteirar de regras, leis, né? E na época a rádio comunitária a São Miguel, ela chamava pessoas para fazer programas. O falecido Arildo, ele tinha um programa de esporte de segunda a sexta, de 11 até 15 para meio-dia, né? E a rádio comunitária é uma coisa que teve um atrito entre eu e ele, né? É outro falecido, mas também tenho nada contra ele, mas teve esse atrito entre eu e ele, porque a rádio comunitária, ela não sei hoje, mas na época ela não pegava nem no campo do Independente, nem no Boa Vista. Então, eu falei com eles, eu posso fazer um programa, mas eu quero fazer um programa voltado para Santos Dumont. Porque para falar sobre nacional e estadual, Bandeirantes, Globo, SBT, Record e outras aí, na época não tinha essa vírus de opções de canais, né? Que você tem um aparelhinho lá com quase 2.000 canais. Então, na época não tinha isso, então era restrito a esses canais. Já falavam. E além do que, o Arildo pegava jornal para ler. Ou seja, ele está lendo uma matéria de alguém que escreveu, não era dele. Não tenho nada contra, é uma opção dele. O programa era muito ouvido ou escutado, né? Aí, quando eu entrei num sábado. Né? Eu sou Carlos Grunwald, sou Itamar Vidal, eu sou Cleide Carlos Ramos, tinha um programa sobre política de 10 às 11 horas. E eu comecei com o meu de 11 até 15 para meio-dia. Sem nada na mesa. No muito, um papel em branco e uma caneta. Se alguém participasse por telefone, eu anotava para poder falar. Então, passado esse tempo, a gente tinha muito conhecimento, trocava ideia com os professores de educação física, aí nós falávamos dos grupos, na época não tinha tanta visibilidade como tem hoje o badminton, o handball tinha visibilidade, o vôlei tinha visibilidade, o atletismo tinha visibilidade, era só com a perna longa, hoje a gente tem outros patrocinando, né? O futebol amador, não, né? O varzeando que é a Copa, sempre em evolução, torneios de bairro sempre acontecendo, então
sempre tinha notícia de Santos Dumont. De uma forma ou de outra, sempre tinha. Né? Eu não posso esquecer que eu fui o primeiro a anunciar uma menina que no salto em distância, no polivalente, com o Celso de professor, a menina morava na vila, eu peço desculpa por não lembrar o nome dela, ela chegou na etapa dos Jogos da Primavera para os Jogos do GENG, né, Jogos Escolares de Minas Gerais, ela foi para os Jogos Brasileiros. Ela ficou em segunda, terceira e estava ganhando na época R$300 de bolsa. Show. E a gente divulgou. Isso. Como a gente divulga o Josimar lá na Tailândia. A Jussara, que é irmã do Josimar, e os dois são filhos da Soninha lá da vila. A Jussara, que estava no Maringá vôlei, disputando a Liga Nacional de Vôlei, passando para todo mundo ver. E do nada a menina é excelente, uma craque, jogou agora o Campeonato Mundial de Seleções Universitárias. Ficaram em quarto lugar. E eu tive um prazer, que eu tenho que abrir a boca com gosto, que na época do campeonato de liga de vôlei desse ano, que terminou esse ano, 2022-2023, o Maringá jogou com o Sesc Flamengo, e eu fiz questão de mandar no Instagram do Bernardinho, né, uma postagem falando o que você acha da número 10 do Maringá. E eu achei que isso morreu. Um dia depois, ele respondeu no meu Instagram. Ou a assessoria dele respondeu. Que realmente ela tem um futuro muito grande e a comprovação foi agora ela indo para a seleção. A gente tem o Santos Dumont, o Valtinho fazendo trabalho com badminton. Isso. Né? O Baby está tentando resgatar o basquete. Ainda não viu o vôlei. O futsal pela Clarear, jogando com dinheiro próprio, saída, gastos e tudo mais. Então, isso tudo de hoje é mais ou menos o que tinha no passado. E o programa meu era baseado nisso. Entendi. E o Arido, num programa, ele me interrompeu num momento de apoio comercial, não podia falar comercial, apoio cultural, né? Era apoio cultural. Ele me parou e falou assim, como é que você faz um programa sem ter nada para ler? Eu falei assim, porque o que eu tenho que falar eu já sei. Mas no jornal, é só ir lá na banca do Zezé que ele entrega pra você. Se eu pegar o jornal para ler, não sou eu que estou fazendo. Eu estou fazendo programa dos outros que escreveu. E ele, dali para frente, ele pegou raiva de mim. Ponto. Ou seja, sempre provoquei os outros. Aí foi migrando, foi caminhando, né? Aí já entrando na área política, com os 3 falecidos que me chamaram em 2008, para participar do resultado das eleições municipais. Eu lembro disso. O Oliveira Júnior, está até hoje lá na Rádio São Miguel, ele corria junto com mais 2 pessoas para pegar aquelas tirinhas. Tirinhas, isso mesmo. Né? E eu assim, uma criança no meio de 3 pessoas para lá de inteligente. O que eu vou falar? Eu só pedi para eles, me deixa por último. Aí eu me viro. Aí o Sr. Cledir contando história lá de João Gomes Velho, o Sr. Itamar contando história do Juca Marcelino, o Carlos Grinivaldo juntando os dois, contando mais alguma coisa, e o Leonardo abrir a boca e falava, vamos trazer para a realidade de hoje, que é a realidade de... Era isso que eu fazia. Por quê? Eu vou contar uma coisa que eu não sei, então, eu pegava a história dos 3 e trazia para o contexto atual. E funcionou, foi um programa líder em audiência nesse dia de 2008, na eleição. É só buscar lá quando foi o resultado. A gente ficou no fórum, liberou a entrada lá para a gente fazer e foi lá. E dali para frente eu tomei gosto pela coisa. Entendi. Na época não tinha o iogurte, né? Que é o Orkut. Eu chamo de iogurte, mas tinha o Orkut e blogs. Né? E o Juliano Berti, que mora em Teresópolis, uma coisa assim, o Juliano Berti criou um blog para mim de futebol. Que aí eu comecei a soltar matérias, Copa Cultura e outras coisas, eu soltava lá com fotos. Aí ele falou, quando eu entrei para política, ele criou um de política para mim. Aí o Geraldo Possante, né? O Geraldo Possante, ele tinha um blog. Aí eu falei, quer um texto? Aí, mandei que eu publico. E comecei a mandar uns textos para ele, né? Só que o Geraldo, ele não é mentira e ele não vai ficar correto, porque é verdade. O Geraldo, ele tem um jeito de ser, né? Então eu comecei a ficar um pouquinho mais
Atrevido. Muito atrevido. Muito atrevido. Eu ia falar, muito atrevido. Ele não publicou, mas veio o convite do Toninho do Panorama Regional. Ele tinha como colunista lá maior o Léo Chaves, né? Falando francamente. Só que dava muito processo o trem lá, né? Por sinal, o Léo Chaves está voltando, hein? O Léo Chaves está voltando, beleza? Ele está se recuperando, mas em breve, falando francamente, vai estar de volta. Eu gosto muito dele. O Léo Chaves trabalhando muito tempo junto. Então, não era só o Léo que sofria o processo. O Toninho vinha com o jornal. Aí o Toninho olhou um texto e falou: você não quer passar texto para nós, não? Eu falei assim: posso, uma vez por semana. Mas a gente não paga, não. Você quer ter, não, meu negócio é divulgar. Então eu mandava um quarto de página para ele, né? Obviamente que ele fazia as correções junto com as filhas lá, em termos de português, enfim, né? Que a gente não é nenhum escritor profissional. E eu tenho todos, melhor dizendo, textos comigo. E já vou adiantar aqui, em breve eu vou fazer um dia que eu vou lançar um texto no Facebook para vocês verem o que era e não foge da nossa realidade. Então eram textos bem... a minha esposa me xinga muito. Porque os textos, eles são bem elaborados. E a minha fala é agressiva. Era muito agressiva. Palavrão. E não tinha vídeo. Então no Facebook era texto, mas Aí, e no jornal, lindo. Tanto que o pessoal adorava ler a minha coluna. Fiquei 6 anos. Pensa bem o que é 6 anos, 4 vezes no mês você postando um texto. Então tinha que ter muito assunto. E muito criativo. E graças ao bom Deus, ele me permitiu ser assim. Então, do jornal veio a continuação do programa esportivo na rádio. Não perdi lá. Certo. Saí um bom tempo depois. E com detalhe, eu não sou bombril multifunção, né, limpa tudo, mas eu fiz cobertura do carnaval, eu fiz filmagem de 2013, eu tenho comigo as 8 escolas desfilando, onde eu perdi um rapaz que é carnavalesco de uma escola que ganhou, e eu provei no meu vídeo que não merecia ganhar. Isso gerou uma polêmica imensa, mas em contrapartida eu ganhei méritos porque eu provei que o título foi errado. Tá no vídeo. Então, comecemos a trabalhar também com carnaval. Do carnaval eu fiz cobertura de fanfarras, porque as minhas filhas e o meu menino faziam parte da fanfarra do Joãozinho. Então isso eles eram crianças, hoje eles são todos adultos. Então eles eram crianças. Certo. Viajei até para Valença com eles, né? Legal. Então, depois veio, pula-se vários anos, veio aí a Falcões, no primeiro ano que fez um festival no Tangará, nós cobrimos, e assim se sucedeu. E quando veio o advento de vídeos no Facebook, né? Isso. Aí... Que ano mais ou menos você começou no Facebook com vídeo? Com programa e vídeo? Com 2012 para 13. 12 para 13. Você estava na TV Mão ainda? Você tinha saído? A TV Mão foi uma coisa assim, muito rápida. Entendi. Né? A gente estava o América é meu primo, né? Então ele teve um carnaval em 2015. Na realidade não teve carnaval de escola, teve carnaval de rua. E em 2015 eu já estava fazendo... Não, o Marcão me chamou e falou, no sábado de carnaval, vamos pro Cordeiro que está tendo problema lá. Eu falei, vamos. Né? E eu não posso esquecer, a gente parou o carro onde está aquele buraco lá na Machado de Assis. Só tinha 2 trincas no asfalto. Nós ficamos 2 horas no local. Entrevistamos o Márcio, que perdeu a casa há mais tempo, antes da rua cair. Entrevistamos uma senhora que mora abaixo do nível da rua, que tem que passar no bequinho, ela autorizou a entrar, deu entrevista para nós. Lá de baixo a gente focou a saída da manilha, mostramos que aquilo ia cair. Entramos numa outra casa, já na Machado de Assis, que nós passamos lá no fundo da casa de uma senhora e passamos por baixo da represa,
Porque até então, o grande medo era estourar a represa, mal sabia que a represa tinha nada com isso. A gente foi descobrir isso depois. E o terreno, para vocês terem uma ideia, a gente estava em pé com a mão para cima e a represa ainda estava mais para cima, só para ter uma ideia. Então fizemos toda essa visita e depois ele alocou isso em 17 minutos de vídeo e denunciamos que aquilo iria cair. Eu não conversava e como não converso com o prefeito, o ex-prefeito Bebeto. E o Marcão falou, para entrevistar o prefeito, que é um problema de prefeitura, tu vai ter que ir lá. Eu falei, eu não vou não. Você fez a matéria. Eu falei, vai o Américo. Você fez a matéria. O Américo vai. Você fez a matéria. Tá bom, vou. Do meu jeito? Vou. Depois eu conto. Tem um detalhe na camisa. Fui com a camisa. Ele estava tendo, não posso esquecer que ele estava tendo uma reunião sobre a dengue. E alunos do Polivalente na praça estavam fazendo manifestação sobre a dengue. Depois eu vou falar sobre isso rapidamente. Acabou a reunião, fomos fazer entrevista com ele perto da bandeira, né? Ele ficou do meu lado direito. Normalmente eu boto o entrevistado à minha esquerda porque eu sou canhoto. Então o microfone está aqui, é mais fácil você pôr a mão para cá do que você atravessá-la no corpo. Então eu fiz questão dele ficar à minha direita. Aí eu passei o microfone para a mão direita. Entrevistei ele com uma camisa. Aguarde o detalhe da camisa. E ele respondeu que o problema na Machado de Assis que na semana seguinte ele iria mandar uma equipe de obras para ver o que estava acontecendo lá. Isso até 30 segundos atrás essa equipe dele não foi. 30 segundos atrás. Isso em 2015. Então a equipe do Bebeto não foi lá. Beleza? Então, ponto. O que ninguém percebeu, e eu posso contar nos dedos de uma das mãos e vai sobrar dedo, foi a mensagem da camisa que eu estava. Eu estava com a camisa, eu sou um roqueiro, metal, gosto de metal, sou evangélico, então tem metal evangélico, que é o famoso gospel metálico. Então, eu gosto dos dois, obviamente que eu escolho as letras. Não falo inglês, mas gosto da tradução. E eu estava com uma camisa, na época eu não era evangélico, com uma camisa do Slipknot, com a música atrás, a letra psicossocial, era um desabafo do que a sociedade transforma em cidadão, mas na frente, que é o mais importante, que só algumas pessoas entenderam, estava o nome de uma música que chama People Equal Shit. Pessoas igual merda. Essa é a tradução literal. Então eu estava com o prefeito e a camisa. Eu não queria fazer entrevista, mas me obrigaram. Então eu fui do jeito que estava ali. Poucas pessoas ligaram o que eu quis dizer. Comunicação verbal e não verbal, né? Então, depois, em 2018, eu fui fazer marketing. Aí que eu vi que eu fiz uma mensagem subliminar. Olha que lindo. Olha com a vida que a gente vai aprender. Detalhes sobre o que eu falei sobre a discussão. Estava a Odineia, a secretária de saúde, vários secretários nessa reunião. Então, como estava encavalado essa entrevista, o Marcão aproveitou para fazer a matéria dessa reunião sobre a dengue e eu fiquei de stand-by lá à mesa, lá, só esperando o momento meu de entrevistar. Não participei, não fiz pergunta, fiquei na minha. Mas o que eu achei interessante, aí no meu programa no Face eu comentei. Foi assim, engraçado, né? Falaram tanto sobre dengue, e os alunos do Polivalente gritando, vai fora dengue. O que vai matar a dengue? Os alunos gritando lá fora ou a atitude de pulverizar, limpar e conscientizar o povo a ter um bom trato com a água que está em casa? E os ferros velhos tudo aberto aí, retendo água e ninguém fala nada. Então assim, falar é bom, mas o mosquito está voando para tudo quanto é lado. Isso é um fato, não vou contar isso, senão ele vai cortar tudo. Então, foi dessa forma, né? Entendi. Então a gente conseguiu, e aí veio alguns processos, mas isso aí na época que você estava... Já no Face. Não, estava no Face, mas assim, a sua maneira de comunicação não estava apurada, né?
Não, não. Pra cá você já... Aí, depois, né? Sim. Aí depois dessa matéria, que foi a primeira, com a TV Mon, na Machado de Assis, nós fizemos outras. Nós entrevistamos o guri que levou uma facada no Corpo do Ouro lá, que está na cadeira de roda. Nós fizemos, se eu não me engano, 5 ou 6 matérias comigo à frente com o Marcão. Tá? E muita coisa eu aprendi com ele. Né? Então eu tinha uma caneta que filmava, eu tinha uns outros a gente aprende, né? Você lida com macaco velho você fica. Quando eu comentei isso, eu sempre admirei muito, igual tanto o Américo, que é seu tio, não sabia que era seu tio. Primo, né? E também a situação da TV no Mundo, eu sempre tive um bom contato com o Marcão, mas de 2020 para cá, de 2021 para cá, a gente viu o que aconteceu, o que está acontecendo no Mundo, aí fica difícil, né? Mas eu tenho certeza que se eu estivesse na TV Mon, talvez não passaria pela situação que ocorreu em 2020, 2021, sobre o que aconteceu. Mas aí não vai ao caso. Não vou entrar nesse mérito aqui, não. Eu já falei sobre isso no meu programa, aí agora falando do Marcos Evangelista, né? Ele sabe a minha opinião, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu analiso dele, tanto que ele não tem raiva, mas ele sabe que eu não tenho papo na língua, então eu não preciso mandar recado, eu falo na lata e igual eu falo no meu programa, quer dar resposta, o programa está aberto. O que me chateia, antes de contar lá, só dando um salto de tempo aí, para a atualidade, é que eu fiz parceria em 2020, eu fui o primeiro, eu sempre gosto de ter ideias diferentes. Então, em 2020, eu fiz uma ideia de entrevistar os candidatos a prefeito e vereadores. Pela primeira vez, dar espaço para os vereadores falarem. Eu não sei quantos de Santos Dumont me deram entrevista. Todas pautadas. Nós falamos de praticamente todas as áreas importantes para a manifestação governamental, e principalmente do que eles pensam, como possíveis vereadores, e para prefeito foram 25 perguntas iguais enviadas para resposta. Só a doutora Kênia e o Dorival que aceitaram. Eu fiquei admirado com a sua diligência, essa sua atitude cidadã, comunitária e social, que eu acho bonito isso, né? Desvinculado de associações, de grupos de pessoas, assim, muito interessante. Por exemplo, lá na campanha de 2022, você me chamou, como chamou os demais, e fez entrevista. E nada antecipado, tudo na lata. Então, isso aí é admirável. Então, a gente fez isso e o pessoal de Juiz de Fora viu. E o rapaz, o casal virou e falou assim, você não quer fazer isso para nós aqui, não? Aí, olha só. Pô, Juiz de Fora, 600 mil habitantes. Chamar um sandomonense que fica no sofá, na cama ou sentado no chão para fazer entrevista para eles, vieram 8. Um deles foi reeleito, que foi o Juraci Schaefer. E o outro foi o 5º mais votado, que foi o Negro Bússola, porém, pelo partido, ele não conseguiu ser eleito. O 5º mais votado, mas pelo partido que ele estava, nem suplência ele pegou. E dali foi criado 2 programas, falando sobre os bairros de Juiz de Fora, com presidentes de bairro, e um programa na quinta-feira com personalidades de diversas áreas dentro da cidade de Juiz de Fora. Então isso foi muito, muito legal ter feito, né? Mas foi tudo um mote atrás do outro, uma corrida atrás da outra, para a gente chegar nesse nível, né? Então não foi atrás da orelha, obviamente que os processos vieram e o último me fez mudar a realidade que eu tinha, né? Mas não deixa de ser o potencial que a gente tem de não se esconder em palavras. Eu acho que isso, eu não gosto muito da palavra acho. Eu penso... Quem acha não tem certeza. Então eu penso que você precisa ter essa positividade na fala. É interessante, porque é o seguinte, só tem polêmica, quando a gente brincou de comunicador polêmico, só tem polêmica onde falta verdade ou onde falta a boa vontade de fazer o certo. Sim. Aonde tem a vontade de fazer o certo, tem sinceridade, tem franqueza e falar a verdade, não tem polêmica. Você pode ter pessoas que desagradam, que não gostaram de ouvir,
Qual filho que gosta da mãe e do pai que é firme demais, que é rico? Não, você não vai abusar, mas você tem que ser certo com as coisas. E aí, normalmente, no meio social, quem é assim, às vezes o pessoal não... Mas aí, quem não gosta é que tem culpa no cartório. Você pode dizer que quem está andando certinho, quem está fazendo certo do jeito certo, não tem esse problema. Não tem esse problema, entendeu? E eu admiro, deixei para essa última parte agora para isso, porque tem muita situação que tem que ser falada, tem que ser tocada, tem que ser dada a devida importância, a devida relevância, tem que prestar contas daquilo que está fazendo. Não só falo do dinheiro, não, da coisa pública. Não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro de pagador de impostos, né? Aquele dinheiro que eu tirei lá da minha mesa, do meu orçamento, dos passeios com os filhos, das diversões, de uma roupa melhor, de uma casa melhor, de tudo melhor para poder pagar os tributos. É isso que existe. Pagador de impostos. Eu pago ISSQN, eu pago taxa de licença e alvará, eu pago ITBI quando eu vender o imóvel, você deve saber muito bem disso, como é que é, a fortuna que é, enfim, IPTU, entendeu? E aí tem que prestar, não precisa fazer favor, não tem ninguém fazendo favor, tem que prestar conta sim. E do que está fazendo também, não ficar ajeitando os grupos meus, aquele meu amigo, colega, papagaio, periquito, que eu ponho no cargo tal, crio cargo tal, crio secretaria tal. Não é assim que funciona a vida, não é assim. Quem acha que é assim, está com os dias contados, porque a questão é espiritual, isso, é o momento que o planeta vive. Estamos passando por uma transição, vai ter a limpeza geral, está no ápice. Quando você pega um balde de barro sujo, com água suja, você põe uma mangueira lá dentro e vai aumentando a pressão da mangueira, que é o que está acontecendo, a pressão da mangueira está aumentando, a sujeira vem para cima. Parece estar mais sujo que limpo, mas é questão de tempo. Questão simplesmente de tempo. E nesse sentido, eu sempre admirei a sua como é que eu vou dizer? O seu interesse em divulgar a verdade, os fatos, os números, logicamente, sendo a verdade os fatos, os números, que desagradam um ao outro, ele não vai gostar, lógico. Sim. Mas não quer ouvir ou não quer ser alvo de alguma situação, não dá motivo. Não dá causa aquilo, simplesmente isso. O que deixa muito tranquilo hoje o que eu faço, a gente tem penetração em todos os grupos políticos da cidade, de uma forma direta ou indireta, nós temos. Isso. Até porque eu não vou falar de algo da prefeitura se não tiver alguém que vai avalizar aquela verdade. Obviamente é o que eu sempre falo, eu não vou falar algo no meu programa que eu não tenha sustentação para isso. Igual eu recebi, né, pelo Fraisoli a respeito da queda do valor de Santos Dumont sobre a saúde. Eu não abri o link, o arquivo, e só vi aquilo, não estava compreendendo, até que uma pessoa mandou para mim a matéria. Aí quando eu vi a matéria, eu liguei ao que o Fraisoli mandou e eu abri o arquivo. Então quando eu abri o arquivo, vi o que era a matéria, eu entendi o que se tratava. Aí minha folhinha de rascunho foi pro Beleléu ontem. Porque eu botei 5, 6 cidades lá, de porte maior igual ou menor que Santos Dumont, e fizemos a matéria que ontem mesmo, né, pessoas do ramo da enfermagem ligou falando, a gente achou que ninguém ia falar desse assunto que isso. Eu comentei lá. Aí eu virei e falei assim, não tem como, eu não sabia, eu estava esperando um momento para ter certeza que de fato só o arquivo não me despertou algo. Entendi, lógico. Mas quando a pessoa do meio mandou um outro dado para mim, aí junto útil ao agradável, eu fiz a matéria. Então assim, é isso que me move, é ter a matéria, é ter a notícia. E quanto a isso, a gente cria respeito. Eu quero... Credibilidade. Se me permitir, eu vou falar para a câmera. À vontade. Vocês não reparam de eu estar ficando olhando para ele, porque eu estou conversando com ele. Eu não vou olhar para vocês escutando ele falar, beleza? Então agora eu vou falar para vocês. A credibilidade, gente, ela é feita à medida que você fala a verdade, por mais que doa a quem quer que seja. E você pode ter certeza, como eu tenho, que tem muitos que eu falo tantas coisas, mas no meio eles reconhecem o quanto a gente tem de potencial. Lógico. Só não dá um braço a reconhecer para externar isso. Lógico. Mas eu já ouvi elogios
imensos à minha pessoa nesses grupos. Então a gente não faz o que a gente faz porque a gente é contra, inimigo de alguém. Não. A gente faz o que faz porque a gente quer uma população inteirada, a gente quer um grupo político assumido que faça o que merece, e precisamos ter vocês cada vez mais informados do que a clara evidência do que ocorre na cidade. Porque se não for assim, a gente não ganha o que a gente precisa, que é a autoconsciência e confirmação da política. Nós não podemos ter 11 mil votos nulos, brancos e abstenção na urna, que nós tivemos em 2020. Esses votos têm que se transformar em fato. Escolha o candidato que você quiser, mas escolha. Nós não podemos ter 11 mil votos, que foi maioria do que o prefeito com 10.400. Essa população tem que escolher um fato, e é isso que é a minha briga. É fazer vocês entenderem a política, a vida de vocês. Como eu disse, eu não tenho nada contra a festa. Milhares, parabéns para quem gosta e foi lá, se divertiu. Quanto tempo que não tinha? Ótimo! Mas só tem que entender o seguinte, o que foi gasto lá não tem para remédio, exame, insulina, fralda, não tem carro com certo conforto ou habilitado para poder levar doentes. Nós não temos ruas, nós não temos nada. E vocês viram um vídeo totalmente mentiroso sendo passado para vocês lá. Vão pegar um tópico, Rio constantemente limpo. Passa no Rio, me mostra. Há pouco eu mostrei a foto do estadual e do Fórum Novo. Não estava daquele jeito. Então, há uma necessidade explícita de vocês conhecerem seus problemas e diferenciar isso de festa. Festa não enche barriga e não atende sua família. Não atende seu enfermo, não atende sua necessidade de criança, a sua ensino, educação em casa. O ensino não atende. Maquiaram escolas e mentiram para vocês. É isso que a gente tem e é isso que a gente quer mostrar. Então, dentro disso, levando para o lado dessa parte final que é do comunicador, né? Você, como melhor que ninguém, sabe a diferença entre divulgação e publicidade do jornalismo. A divulgação e publicidade qualquer um faz. Perfeito. Basta colocar lá. Agora, jornalismo, você falar, na primeira frase do que você falou aí, é você falar o que tem que ser falado, não interessa se quem vai ouvir, não vai gostar, vai ser o presidente da República, ou se vai ser o rapaz que está ali dormindo lá na porta de uma loja que não deveria estar lá. Não é por ele, não. Não tem apoio. Não tem uma casa de passagem, por exemplo, para regularizar documentos, regularizar tudo, procurar família. Deveria ter. Mas deixa. Essa é a diferença. O jornalismo é isso, é você falar o que o poder público não quer ouvir. Mas não é por maldade, porque eu critico a ideologia, critico o partido. Não. Isso. É porque ele é o melhor. Isso. Então, e aí eu sempre admirei você nesse sentido. Não faz pessoalmente. Se porventura a pessoa sente que é pessoal, é porque a terra não é mais, então. Se tivesse acertando, não seria pessoal. Certo. Dentro desse sentido, lembrando aí, pela última vez, tá, gente? Vou ser repetitivo. Aos sábados, a gente sempre faz essa nossa edição, nosso material aqui, todo sábado de tarde. Pedimos a você, a audiência, que o Márcio falou bem agora, olhando para a câmera, fazendo nada com o Márcio. Olhando para você, e se inscreva no nosso canal, Santos Dumont, gente. Dá seu like, compartilha, aproveitando o gancho que você deu também. Faz seu login lá, que você vai ser sempre notificado dessas séries e que virão outras séries. Igual eu falei, vai vir uma série aí de capítulos de livros. Está virando livro e vai virar um seriado nosso aqui, em breve. Já tivemos 3 séries, né? Relembrando, Fatos e Escândalos Esquecidos, que foi só via internet. Santos Dumont, gente, que através de demonstrar como a cidade está, que de homenagem ao canal Santos Dumont, gente. E a Santos Dumontense que faz, que é essa aqui. Você hoje está sendo o terceiro entrevistado. E por conta disso, por gratidão, o nosso grupo Inconfidentes, que tem o canal Santos Dumont, gente, para não ficar preso, né, não ficar preso a mídia paga pelo poder público, né, tanto a nível nacional, que a gente está vendo que está acontecendo hoje aí, só escondendo as coisas, né, quanto também aqui particularmente na cidade, né,
tem condição das pessoas demonstrarem a verdade, basta querer fazer a coisa certa, do jeito certo. Em função disso tudo, pela admiração que eu tenho, né, de você estar sempre literalmente se expondo, né? Porque no sistema, né, no mecanismo, quem faz isso é mal visto, né? Sim. Porque eles querem sempre anular isso, querem sempre manter os mais dos mesmos, a velha política velha, aqueles mesmos interesses antigos, né? Sim. Mas aos poucos as coisas vão clareando, né? Igual eu falei da mangueira com a água, né? Vai aumentando a potência da água, é de cima para baixo isso. E vai limpando, vai só aparecendo sujeira? Vai, mas vai chegar a hora que você vai ter água limpa. É questão de tempo. Nesse sentido, então, uma homenagenzinha aqui a você como comunicador, como churrasqueiro profissional, como futebolista, amador, e depois como técnico também, como corretor, enfim, como o Sandro Monense que faz, que gera renda, gera trabalho, gera oportunidade e até ampliando seu negócio aí, gera emprego também. Então, pagador de impostos, pagador de tributos. E gera conhecimento. E gera conhecimento também. Boa lembrança do nosso Vitor Fraisoli. Uma singela homenagem aqui para você, um certificado de honra ao mérito do Grupo Inconfidentes, do canal Santos Dumont Urgente, tá? O canal Santos Dumont Urgente tem a honra de conferir a Márcio de Queiroz o prêmio Sandro Monense que faz por serviços prestados à comunidade, sendo um cidadão exemplar, ajudando no engrandecimento e construção de uma cidade melhor. Santos Dumont, 12 de agosto, no caso, hoje não, no caso Isso, é 19. Então, Santos Dumont, 19 de agosto de 2023, no caso 12, né? Vitor Fraisoli, presidente, Rede Sandro Monense de Jornalismo de Verdade, canal Santos Dumont, gente, do Grupo Inconfidentes. É o seu certificado. Com orgulho, né? Dizem que ter orgulho é errado, mas o orgulho é uma coisa que é como o mal com L e o mal com U. Exato. Então o orgulho não tem nada de trocar letra, ele só tem o sentido. Isso. Então nesse sentido é com um orgulho prazeroso que eu agradeço ao Vitor Fraisoli, ao Francisco Cláudio, a toda a equipe dos Inconfidentes, né? Uma nova era que vem, uma nova opção de visualização política. O que nós fazemos é uma coisa que está bem além do que a gente quer, mas muito mais para você, que é um incentivo a se culturar, né? Não existe essa palavra, mas vamos dar uma de magre. Se culturar, se antenar na política, se alfabetizar na política. E não tem coisas melhores do que canais como o Santos Dumont Urgente no YouTube que venha trazer isso para nós. É um agregado muito grande, né? Eu tenho uma homenagem do jornal Panorama também, antes de eu sair de lá, eu tenho essa homenagem lá. E a gente fica engrandecido e ao mesmo tempo empurrado e encorajado em fazer. Então, muito obrigado a vocês, ao público. E isso aqui não é meu, é de vocês. Né? Porque se vocês não assistem o programa, eu não tenho isso aqui. Então, se eu ganhei, é porque vocês têm onde assistir e dão esse valor para nós. Um beijo no coração e muito obrigado pela sua homenagem. Para finalizar, então, relembrando, se inscreva no nosso canal Santos Dumont Urgente, faça seu login, dê seu like, compartilhe, conforme o Márcio bem falou lá, compartilhe tudo. Aos sábados estamos sempre produzindo essas matérias, daqui das próximas 2-3 semanas virão mulheres aqui que representam muito na cidade, que trabalham muito bem e que vão dar um up também no nosso programa aqui, muito legal a nossa série. E agradecemos do fundo do coração. Você que está vendo aí agora, aproveitando o gancho do Márcio, você está vendo, de repente, deu só uma passadinha para dar uma olhadinha no do Márcio, no do Evandro Silva, no do Zé Pipoqueira, agora no do Márcio. Você pode estar aqui. Se você é um Sandro Dumonense que faz, né? Você pode estar aqui apresentando o seu trabalho, seu negócio, a sua atividade social, comunitária e social, entendeu? Vai ser muito interessante, muito bom.
Agradecemos muito essa oportunidade de falar a verdade, de colocar os fatos, de colocar os números reais do que está acontecendo, de poder colaborar minimamente, de alguma forma, para que a cidade melhore. Muito obrigado. Deus abençoe e proteja cada um, a sua família, a você, que seu negócio, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade. Deus te ilumine, te proteja. Muito obrigado. Na descrição do vídeo vai constar todos os dados, referência, contatos, links, redes relativos ao Márcio e também relativo ao nosso canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. Sábado que vem estaremos de novo aqui produzindo mais material de Sandomonense que faz.